compartilhar agora 5 atitudes que eu tomei na minha vida financeira e que fizeram a total diferença nela. Meu nome é Carlos Eugênio, eu sou educador financeiro, servidor público e investidor. Insanidade é você continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Esta frase, atribuída a Albert Einstein, tem uma grande sabedoria. Como é que você vai ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas atitudes? Que mudaram completamente a minha vida financeira. E antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você curtisse, que você compartilhasse esse conteúdo, se fizer sentido para você. Vamos lá para a primeira atitude. A primeira atitude parece óbvia e eu gostaria que você anotasse. Saia da teoria. O que parece óbvio que ultimamente nós estamos vivendo na era da comunicação, na era da informação. São tantas informações que muitas vezes nós apenas ficamos narcotizados. Nós ficamos passivos diante de tanta informação. E a primeira dica que eu dou hoje, a atitude que eu tive foi quando eu saí da teoria e coloquei na prática. Não adianta nada a gente só engordar intelectualmente, porque isso vai causar apenas obesidade intelectual. Você tem que colocar em prática. E apesar de parecer óbvio, é a primeira dica, atitude que eu tomei na minha vida que fez a total diferença. Justamente, saia da teoria. A segunda dica que eu também dou para você, e que é muito importante com a sua relação financeira, é justamente você fazer a sua fotografia financeira. Escreva aí, o que é isso? Fazer a sua fotografia financeira. É você saber no papel o quanto você tem de receitas e quanto são suas despesas, quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é um diagnóstico, gente. Quando você vai no médico e o médico fala assim, passa determinado exame, porque ele quer aquele exame para saber o diagnóstico, se você está doente ou se você está saudável. Da mesma forma, o diagnóstico financeiro, a sua fotografia financeira, você só vai saber quando você colocar no papel quanto você ganha e quanto você gasta. Isso é muito importante você saber, porque, por exemplo, se alguém me liga assim, Carlos Eugênio, eu quebrei aqui meu carro, venha me ajudar. A primeira pergunta que eu faço é onde você está. O diagnóstico é justamente para saber a realidade da sua vida financeira. Como ela está hoje a sua vida financeira. E muitas vezes, eu me lembro quando eu perguntava, por exemplo, para minha esposa, quanto é que ela gastava em cartão de crédito, e ela, eu não quero nem ver. Justamente, gente, a nossa mente, ela às vezes mente para a gente. Ela não quer nos mostrar a nossa realidade. Então, a segunda dica e atitude que eu tomei na minha vida, que fez uma mudança completa, foi justamente saber a fotografia financeira. Justamente saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. A terceira atitude que eu tomei na minha vida e que fez uma completa diferença foi justamente gastar menos do que ganha. Depois que eu tomei essa atitude, eu percebi que isso é uma atitude que 100% das pessoas bem-sucedidas financeiramente tomam essa atitude. Você gastar menos do que você ganha. Por que eu estou falando isso, gente? Como é que você faz isso? Isso tudo é um processo. Não é do dia para a noite. Nem sempre eu fui assim. Eu costumo falar que de 17 anos eu sou servidor público, dos quais 14 anos eu passei no 0 a 0, gastando tudo que eu ganhava. E não é porque o meu salário aumentou que eu fiquei bem financeiramente. É justamente porque eu comecei a gastar menos do que eu ganho. Por que isso? E agora eu quero ensinar 2 técnicas bastante simples que você vai aprender agora. Não tem agora, quando eu disse para você fazer o seu diagnóstico, fazer sua fotografia financeira, eu pedi para você relacionar cada item das suas despesas. Nesse momento agora, pergunte por que você gasta cada item. Se é importante você ter aquele gasto.
Por exemplo, se você tem um plano de celular, um plano que você gasta de mais de R$ 100, será se você está consumindo tudo aquilo? Será se você está fazendo uso de todo aquele gasto? Faça isso item por item. Automaticamente, se você procurar o porquê você está gastando de cada item, você elimina os supérfluos. É interessante que com a experiência me mostrou, né, que as pessoas que eu atendo fazendo isso, eles conseguem economizar a partir de 5 a 30% só fazendo esse exercício. Então eu recomendo demais. Daqui para trás, faça isso com todos os seus itens, com todos os seus gastos. Daqui para frente, eu vou passar para vocês uma técnica bastante simples e que funciona de uma forma espetacular. É a técnica do QPPA. Mas o que é isso, Carlos Eugênio? O QPPA. Daqui para frente, tudo que você for comprar, faça essas 4 perguntas. QPPA. Primeiro, quando você vai comprar, você pergunta honestamente para você mesmo. Eu quero aquilo? Eu posso aquilo? Eu preciso daquilo? Agora, a técnica do QPPA, ela é infalível, gente. Pergunte em todas as suas compras daqui para frente se você quer aquilo de verdade. Faça uma pergunta honesta. Se você precisa daquilo, se você pode aquilo, agora. Se todas as respostas for sim, passar pelo seu crivo da sua consciência, você pode comprar. Se qualquer uma dessas respostas for não, então adia, reveja aquela sua compra. Isso é muito importante, sabe, gente? Porque a partir disso você tem um autoconhecimento diante dos seus gastos. Você aperta justamente a autorresponsabilidade, fazendo essa simples técnica do QPPA. Se eu quero, se eu posso, se eu preciso, agora. Por fim, na verdade, a 4ª técnica é uma técnica que eu aprendi num livro que eu recomendo a leitura, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E nela ela diz que as pessoas bem-sucedidas financeiramente devem se pagar primeiramente. O que é isso, gente? A gente tem um equívoco na nossa mentalidade que a gente acha que vai sobrar dinheiro. Eu sinto muito lhe falar, mas se você esperar pagar todas as suas contas para aprender a economizar, você nunca vai economizar. Eu lhe digo isso honestamente. A gente com essa nossa mentalidade de classe média, de pobre, eu vou pagar primeiro minhas contas, se sobrar eu começo a poupar. Inverta esse processo. Pague-se primeiro. E aí você pode começar com pouco, 5 a 10%. Você vai perceber que não vai fazer diferença. No dia que você receber seu salário, receber lá a sua comissão, pague-se primeiro. Separe isso. E esse pagamento, você pensa que isso aí é que vai garantir o seu futuro. Esse seu pagar primeiro, se você ainda não tem sua reserva de emergência, você já pode começar a construir. Eu particularmente comecei a investir na bolsa com esse pagamento que eu faço a mim mesmo. Comecei com muito pouco. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso com quase 30% dos meus rendimentos. E foi todo um processo. Uma meta que eu tracei de pagar primeiro e ir tentando aumentar a cada mês. Então, o dinheiro que eu invisto, por exemplo, em renda variável, é justamente esse pagamento que eu faço a mim mesmo. Porque você merece, você trabalha, você sua para danar. Então, pague-se primeiro. Agora eu gostaria de falar de outra vertente do pague-se primeiro que ninguém fala. E isso é muito importante, gente. Gente, eu já falei aqui para vocês que o mais importante é o seu presente. Dentro do pague-se primeiro, eu tenho que começar a pensar no meu futuro. Agora você também tem que tirar uma quantia para pagar o seu presente, para você aproveitar o agora, a felicidade. Quantos poupadores eu conheço que não sabem fazer isso? Terminam só com medo, né? Termina sendo aquela mucurana, né? Aquela pessoa muito mão de vaca. Justamente porque ele não percebeu que o pague-se primeiro tem também a dimensão do presente. E isso eu faço também, é justamente aquele dinheiro que você não deve dar satisfação para ninguém, que você deve aproveitar o presente, ele não é bom nem que vire um mês. Então eu recomendo também que dentro do pague-se primeiro, que você separe uma quantia, e pode ser até 5%, para você viver o seu presente. Desses 5% você não deve dar satisfação para ninguém, porque o importante é o presente. Por fim, gente, e aqui a 5ª atitude,
que mudou completamente a minha vida e eu recomendo demais para você. E não é um acontecimento, é todo um processo. É você ter uma fome e uma sede insaciável pelo conhecimento. O conhecimento sobre educação financeira, sobre finanças, sobre investimentos. Isso vai ver como você muitas vezes é manipulado por um sistema e você não tem ideia. Você assiste passivamente, pensa que umas atitudes de você toda vez entrar em cheque especial, cartão de crédito, estourar, fazer financiamentos, empréstimos. Eu acho que eu estou fazendo isso pelo contrário. Tem todo um sistema. E o antídoto contra isso é justamente você se blindar pelo conhecimento, sobretudo em educação financeira. É isso que eu recomendo, a quinta dica, a atitude que eu tomei na minha vida, que fez a total diferença. E é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Não adianta eu ter esse conhecimento e ficar só para mim. E isso fez toda a diferença na minha vida e eu recomendo também que vocês façam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí, comente, compartilhe se isso fez algum sentido para você. Valeu!